Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, moçada. Beleza, agora sim. Legal. Meu nome é Claudenir, eu trabalho na Daruma Automação. Eu estou aqui muito bem acompanhado aqui pelo Cassiano, que é do nosso suporte ao desenvolvedor. Você já deve ter falado com o Cassiano em algum momento já. E do Denison, né? Que é quem trabalha aí na Polimig e dá todo o suporte aí na homologação de PAF. A gente tem feito essa dobradinha aí em várias palestras, né? No Brasil inteiro. E então a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre o PAF. É a segunda vez que a gente vem em Recife para falar sobre o PAF, não é isso? É a segunda vez, né? Na primeira vez tinha bastante dúvida, estava meio cru ainda o PAF e tal, ele continua, mas dá para se comer um pouco mais agora, né? E a gente vai estar falando algumas coisas novas que apareceram. O pessoal da Polimig preparou uma apresentação muito legal, que eu tenho usado ela, que fala sobre as principais diferenças que tem, ok? E os principais problemas na hora de homologar, ou seja, onde é que estão as pegadinhas aí, onde é que o desenvolvedor precisa prestar atenção. Isso aí é ótimo, né? Tá bom? Alguém poderia levantar a mão quem já homologou o PAF? Quem já está com o PAF homologado? Beleza. Quem não está com o PAF homologado ainda, levanta a mão. Beleza. 32, joia. Então, pois é, mas tem uma galera. Então, assim, quem não homologou o PAF ainda tem que correr, né, para poder fazer essa homologação, tá? Eu estava até trocando uma ideia com o Denison ali, sobre a questão da prorrogação. Ele me comentou que, por exemplo, em Minas Gerais, o fisco começou a suspender os softwares, né? Não está homologado? Cancelou, né? Então, assim, a gente está muito acostumado, e quando eu falo a gente aqui, é porque tem alguns pterodápteros da automação aqui, né? Tem aqui o Levindo, tem você, tem o nosso amigo ali, tem uma galera aqui, né, que já trabalha em automação há séculos já. A gente está acostumado com essa questão de prorrogar. Não, o fisco vai prorrogar, vai prorrogar. Mas a questão da prorrogação, que a gente viveu muito com a questão do TEF, acho que vocês lembram disso, né? Sempre prorrogava. Lembre-se que o TEF não estava na mão do fisco resolver. Porque o TEF era um problema que tinha dois pais, né? Era o fisco e as bandeiras de cartão de crédito, ok? Então a bola estava meio dividida, eram duas potências se degladiando, né? Agora o PAF não, moçada, o PAF só depende do fisco, só dele, né? Ok? Se ele vier e falar, no meu estado, a partir de agora, não mais pode instalar o software, ele baixa um decreto e pronto, né? Então, quando chegar a hora, e já que houve uma prorrogação, então vamos aproveitar esse tempo para poder fazer a homologação de PAF, tá? Quem já homologou PAF aqui, pode me ajudar aqui, ajudar eu, Denis e o Cassiano, dando algumas dicas aí sobre algumas coisas que a gente vai estar falando aqui também, sem problema algum, ok? A ideia aqui não é que eu sou o Papa do PAF, e o Denilson é o Papa do PAF, e o Cassiano é o coroinha do PAF, não é isso, ok? Na verdade, a gente está aqui para trocar algumas ideias, né, sobre como é que o PAF funciona, né, e até tentar puxar de vocês algumas dúvidas, porque às vezes a dúvida que um tem aqui, o outro não teve ainda, vai passar por esse problema, a gente consegue trocar ideias, legal? Tá bom? Uma coisa que eu costumo falar, e quem já viu o vídeo já, é que é o seguinte, o PAF, ele não é dos órgãos certificadores, como a Polimig e outros órgãos que existem no Brasil inteiro, ok? Ele não é dos fabricantes de automação comercial, ele pertence ao fisco, né? Então tem um ônibus chamado PAF, onde o motorista desse ônibus é o fisco. Legal? O fisco de cada estado, né? E é o fisco que fala assim, ó, coloca a cabeça para dentro, para de fazer bagunça, senta aqui, você agora desce, ok? É o fisco. Então, o órgão homologador não tem culpa de alguns testes que tem que ser feito, ele não é o culpado disso, nem o fabricante de automação. E tampouco é software house, né? Todos nós somos passageiros dentro desse ônibus aí, legal? Claro que o fisco tem escutado bastante feedback com o tempo, tem até algumas reuniões que estão sendo feitas agora em conjunto com os homologadores, fisco, mais os órgãos certificadores, isso é muito legal para poder dar feedback sobre algumas coisas que estão acontecendo, sobre dificuldades, esclarecer alguns pontos, ok? Os fabricantes, principalmente eu e uma pessoa da nossa equipe chamada Silvia, que tem contato direto com o fisco, a gente manda muito feedback sobre, isso aqui é um ponto muito polêmico, não dá para mudar para esse teste aqui, assim, e algumas coisas já foram mudadas já. Então o feedback que vocês têm com relação ao PAF é muito importante, ok? Tá? Porque esse feedback não vai ficar só no feedback, isso aí vai para o fisco, encaminhado para o fisco, né? Porque às vezes vocês estão no dia a dia, sabem muito mais da dificuldade do ponto de venda em si, do que nós, que somos fabricantes, do que eles que são homologadores, do que o próprio fisco que fez a legislação, legal? Então esse feedback e essas reuniões aqui são importantes para isso, ok? Então nós não somos o dono, quem fez o PAF, estamos aqui para trocar algumas ideias sobre o PAF. Um outro ponto que eu queria falar sobre o PAF é que assim, não há nada de novo debaixo do sol, tá? Tudo que está no PAF, vocês já tiveram que fazer um dia, ou já fazem sem saber, ok? Por exemplo, em conversa com alguma software house, o cara falou assim, não, no meu software lá,
eu travo. Se o cara trocar o ECF de ponto de venda, for de um ECF, se ele tirar o ECF desse ponto de venda e for para esse ponto de venda aqui, eu travo, porque senão vai misturar os totalizadores e tal. Isso é uma coisa que o PAF pede, o cara já faz isso, ok? Então, assim, para perder o medo do PAF, se desarme. Legal? Desarme. No PAF, moçada, não tem nada que vocês não saibam. Isso eu posso prometer e garantir para vocês isso. Não tem nada que assim, que você tem que estudar uma tecnologia nova. Puxa, vou ter que pegar a minha equipe, mandar para São Paulo, lá num centro de treinamento, para estudar uma tecnologia nova. Não precisa. O PAF não chega nesse nível, ok? É muito trabalho braçal. Quem já homologou o PAF, né, sabe que tem bastante trabalho braçal, bastante coisa para ser montada, para ser feito, ok? Tem muita coisa nova que o software não fazia, mas não é nova em tecnologia nova, é novo em processo, né? Agora você tem que ter esse processo aqui, agora esse processo aqui, então dá muito trabalho para programar, bastante trabalho braçal, mas nada novo em tecnologia. Ah, aqui está pedindo para que eu consuma um web service. Puxa, eu nunca usei web service na minha vida, não tem isso, ok? A única coisa mais nova que tem no PAF, tá? É a questão da assinatura digital, do RSA, e de algumas criptografias que ele pede. Apenas isso. Ah, mas eu não tenho algoritmo de criptografia. Beleza, você pode baixar código-fonte aberto que faz isso, tem vários, ok? Google, Bing, os outros buscadores aí você consegue buscar código-fonte aberto de RSA e de criptografia para você usar, ou você pode usar os recursos que a gente vai estar mostrando aqui, que te facilita a vida aí na hora de criptografar e gerar a assinatura, legal? Nós montamos todo um esquema aqui de como que funciona a assinatura, vamos repetir esse esquema aqui. Peço desculpas para quem já homologou e já assistiu a palestra, pode ser um pouco repetitivo, mas a ideia é dar uma nivelada. E a gente vai estar mostrando aqui o que a gente fez para poder auxiliar as software houses nessa questão da assinatura digital também, que facilita bastante a vida. Beleza? Ok? Então isso é mais ou menos o prelúdio, aí, mais ou menos a introdução que a gente fala sobre o PAF nessas palestras que a gente está fazendo no fórum da DN Automação. Legal? Uma outra dúvida que eu tenho, pessoal, é assim, quem ainda aqui está na plataforma DOS? Quando eu falo ainda, não quer dizer que é ruim não, tá? É que como todo mundo está migrando para Windows ou então para Linux, né? Em DOS, Clipper, COBOL. Quem programa em COBOL aqui ainda? Levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha não, pode levantar a mão. Ninguém? Tá bom. Depois, quem programa em COBOL, pode me apresentar o primo que programa em COBOL, tá? Que a gente quer também ajudar ele para poder fazer a programação para o PAF. O nosso maior êxito aí nessas ajudas com o PAF foi auxiliar as software houses onde possuem linguagens que não suportam alguns itens que o PAF pede. Ok? Por exemplo, gerar uma criptografia de RSA, algumas linguagens não suportam lá aquele inteiro grandão que você precisa armazenar para poder gerar a criptografia, como COBOL, Clipper e outras, tá? E aí você pode usar o recurso da impressora para isso, que é o que nós vamos estar mostrando aqui, ok? Então, além disso, o PAF, ele independe da linguagem, tá? Se o cara usa uma linguagem um pouco mais antiga, não tem problema algum, você consegue homologar PAF, sem problema algum, ok? Vai dar mais trabalho? Vai, mas não é impossível, você consegue fazer a homologação de PAF sem problema algum, legal? Tá bom? Bom, para a gente dar uma introduzida no PAF aqui, tem um vídeo clássico que eu costumo passar, que é do carinha que se sente como vocês, software houses, né? Esse vídeo foi passado no MBA que eu estou fazendo de gerência de projeto, onde ele fala assim, ó, o gerente de projeto é mais ou menos assim. E quando eu vi esse vídeo, ele é a foto das software houses. É como vocês se sentem hoje, com tanta coisa para fazer, ok? E cumprir. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, olha só. Esse carinha aqui, ó. Esse é um carinha que eu queria contratar lá para a nossa equipe, né, Cassiano? Ó, esse é o cara, ó. Então tá lá, ó, você, né? É o carregador, lógico, né? Aí tá lá o PAF, aí mais o tijolo com o TEF, o ECF, aí você tem que cumprir o roteiro novo de PAF, aí tem o Sintegra, aí tem o AtoCOTEP. E aí o cliente fala assim, coloca mais aquela telinha para mim, vai. O cara pega mais um tijolo aí que você tem que tá colocando. Aí depois de tudo isso, o teu software tem que rodar, né? Tem que funcionar, ok? E tem que ser fácil de vender, ó. Tem que vender, tá vendo? Ó? Porque se não vender, não vai adiantar nada, né? Ok? Então é mais ou menos assim que eu imagino como vocês, software houses, se sentem hoje, né? Deixa eu dar mais um play aqui. Tá aí. Então é mais ou menos assim, né? Esse é um carregador de tijolo sênior, tá? Sênior. Sênior, você viu ali embaixo? Sênior, né? Porque o júnior ele não aguenta tanto. Então, é mais ou menos assim. A ideia dessas reuniões que a gente faz é aliviar um pouco a carga, né? Mostrar que os tijolos não são tão pesados assim, né?